Problema de transmissão automática. Toda vez que eu tenho um defeito, é necessário abrir toda a transmissão para fazer reparo? Vamos acompanhar comigo nesse diagnóstico e na resolução do problema dessa BMW e vamos entender um pouquinho melhor como é que funciona uma manutenção de transmissão automática. Bora lá! Sejam muito bem-vindos ao canal da Ratner Centro Automotivo, uma oficina especializada em manutenção automotiva de alta qualidade. Eu sou o André, proprietário dessa belíssima oficina que fica localizada aqui em São Bernardo do Campo, na Pauliceia. E aqui nesse canal eu gosto de mostrar as manutenções, os procedimentos e como nós cuidamos muito bem do seu carro. Então olha só, estamos com essa BMW aqui que ela está com um problema na transmissão. E qual é o problema que esse carro está tendo? Está tendo um problema muito específico. De segunda para terceira marcha, o carro dá um tranco. Só de segunda para terceira. E aí, Ratner, será que isso é um problema interno de câmbio? Vai ter que abrir a transmissão inteira só por causa desse problema? É isso que nós vamos analisar aqui e eu quero mostrar para vocês como que é, de fato, um procedimento de diagnóstico para nós termos assertividade no defeito e na solução do problema, pessoal. A solução é a parte mais importante. Imagina você conseguir resolver um problema de transmissão com um valor pequeno. Isso pode acontecer? Claro que pode. Tudo vai depender do tipo de defeito e a solução que nós vamos encontrar. Então vamos começar aqui, ó. Nós estamos começando o diagnóstico aqui nessa transmissão. Eu quero mostrar para vocês o que nós fazemos e quais vão ser os problemas que nós vamos encontrar. Acompanha só comigo e vamos dar a solução para mais um problema. Bom, pessoal, então vamos lá dar início aqui ao diagnóstico na transmissão dessa BMW X1. E qual que é o primeiro procedimento de diagnóstico, pessoal? O primeiro procedimento de diagnóstico é óbvio, a organização no ambiente. Olha só, temos aqui um carrinho muito bem organizado, uma bandeja limpa, carrinhos limpos, ambiente de trabalho organizado. Esse é o primeiro ponto do diagnóstico. E é isso que vai fazer a diferença na oficina que você vai escolher. Se a oficina tem organização ou não. Porque olha só, estamos trabalhando aqui, pessoal, com um serviço de alto valor, que pode chegar a um alto valor. Então é muito importante que a oficina que você escolha atenda aos critérios de limpeza, organização, iluminação, procedimentos, processos, aparelhos, conhecimento específico. Beleza? Então vamos lá, direto para o diagnóstico. Nós começamos o diagnóstico desse carro aqui com um diagnóstico eletrônico. E durante o diagnóstico eletrônico, nós não identificamos nenhum código de falha. Mas e aí, Ratner, quando tem um problema, geralmente gera um código de falhas. Nem sempre, pessoal. Esse carro aqui, ele não está gerando nenhum código de falha na transmissão. Mas e aí? Como é que a gente vai fazer aí se o carro não gera um código de falhas? Pessoal, o código de falhas, ele nos dá um caminho a se seguir. Ele facilita o nosso trabalho, mas nem sempre o código de falha vai nos dar a solução do problema. O código de falha, ele está relacionado ao tipo de defeito que está acontecendo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Famoso código de injeção eletrônica de sonda lambda. Muitas vezes você tem lá um código de sonda lambda. O problema está na sonda? Muitas vezes, pessoal, o problema não está na sonda. Ele está apresentando um código de falhas de sonda porque ela está trabalhando irregular, mas o módulo não sabe se a vela está ruim, se o bico está ruim, se o filtro de ar está ruim, se a bomba de combustível está ruim, se o motor tem um problema. O módulo não sabe disso. Ele só sabe que a sonda está enviando um sinal irregular. E aí ele vai acusar a sonda. E aí muitas vezes um leigo ou uma pessoa que não tem o conhecimento vai lá, troca a sonda e não resolve o problema. Gastou tempo, gastou dinheiro e não foi assertivo no diagnóstico. Entendem? Então, quando a gente fala de um procedimento de diagnóstico, é para ele ser assertivo, para nos dar o direcionamento correto para a resolução do problema com o menor custo possível para o dono do carro, o menor custo e tempo para a nossa oficina, porque toda vez que o carro está parado aqui dentro da oficina, está gerando custo. Olha só, ele está ocupando um elevador nosso. Essa vaga aqui nossa é a vaga mais cara que nós temos. Então toda vez que nós erramos num diagnóstico, fazemos uma resolução de problemas que não resolve,
É tempo que nós estamos perdendo. É dinheiro que não está entrando na nossa oficina e está saindo do bolso do dono do carro. E é isso que nós não queremos. Nós queremos que o dinheiro saia do bolso do dono do carro para a resolução correta do problema. E não tentativa e erro de ficar resolvendo o problema. Então esse carro ele não tem código de falha. Mas e aí, Ratner? O que será o problema? Bom, vamos lá. Nós já fizemos depois aqui da análise eletrônica uma verificação de fluido, que é muito importante. O dono desse carro aqui ele já está tendo problema há mais de 3 anos com essa transmissão e nunca resolveu o problema. Já passou por algumas oficinas que falaram que esse problema é normal. Rapaz, um tranco na transmissão é normal? Negativo. Nenhuma transmissão automática, automatizada, CVT é para ter trancos. Se tiver tranco, desconforto, barulho, é porque tem problema. Então aqui nós fizemos a análise no fluido dessa transmissão. Então nós drenamos aqui o fluido numa bacia limpa. Nós vemos aqui que o fluido está bem sujo, esperado para a quilometragem que o carro tem e pelas manutenções que não foram executadas, tá? Mas aqui a gente já faz algumas análises importantes. Primeiro, a gente vê a coloração desse fluido. Realmente, fluido bem sujo, necessita de substituição. Mas aqui nós vamos também verificar o cheiro característico desse óleo. O cheiro já nos diz muito sobre esse óleo aqui. Se esse câmbio já está passando por algum superaquecimento, se tem alguma irregularidade, porque geralmente quando um câmbio passa por superaquecimento e defeitos internos, o óleo fica cheirando queimado. Por quê? Porque a temperatura nos pacotes, a temperatura no conjunto interno começa a elevar, o óleo que está circulando em todos os componentes começa também a superaquecer e o óleo ele fica com esse cheiro característico. Aqui nesse caso, não tem cheiro característico de queimado. Isso é muito bom, porque significa que a transmissão não está sofrendo com um possível superaquecimento por, de repente, uma queima de pacotes ou até mesmo a troca de calor na transmissão, que ela vem do arrefecimento. E aqui nós verificamos também, se lá no fundo da bacia nós temos partículas metálicas. Nesse momento, não temos problemas. Só que o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos remover aqui o cárter da transmissão para fazer uma análise no fundo dele, verificar o filtro que tem aqui dentro e vamos fazer também algumas verificações importantes aqui nessa transmissão. Vamos fazer a desmontagem aqui e a gente vai mostrando para vocês. Cárter removido e aqui nós estamos fazendo uma análise já bastante importante, tá? Aqui nós conseguimos remover o cárter, que nós vamos prosseguir com a análise do óleo. Então aqui a gente consegue verificar o filtro, olha aí, o filtro está muito sujo, bem contaminado, normal aí para quilometragem, para falta de troca de óleo. E aqui nesse fundo desse cárter, nós fazemos uma análise bastante importante, olha só. Muitas vezes quando você drena o óleo, você não consegue tirar o óleo que está aqui no fundo desse cárter. E aqui está uma análise importantíssima. Porque olha só, o nível de escoamento do bujão é muito acima ao nível do fundo do cárter. Então toda a sujeira, a contaminação vai ficar aqui no fundo do cárter. E essa análise aqui é extremamente importante. Então olha só, nós verificamos que não tem nada de partículas metálicas, composite, borracha. O que significa? Significa que possivelmente não temos desgastes maiores na parte interna da transmissão. Isso daqui já dá um bom direcionamento para nós. No imã aqui também, só temos essa pequena sujeira, que isso daqui, pessoal, é normal, tá? Essa sujeira aqui é o esperado da transmissão. O que não pode ter? Grandes partículas metálicas. Esse daqui é o desgaste natural da transmissão, tá? Então o que nós vamos precisar fazer aqui para nós fazermos uma análise mais aprofundada? Agora eu vou remover esse corpo de válvulas aqui. Nós vamos fazer um teste de aplicação na transmissão para ver como está a vedação interna da transmissão. Se estiver em ordem, muito provavelmente nosso problema está aqui, no corpo de válvulas. É bem comum alguns defeitos nesse corpo de válvulas que depois eu mostro para vocês com mais detalhes. Mas tudo está indicando pelas falhas que estão apresentando no câmbio, pelos sintomas que estão apresentando, por não estar apresentando códigos de falha e pelo tipo de análise que nós estamos fazendo aqui. Porque essa análise está nos dizendo que possivelmente essa transmissão, a parte interna, esteja ainda com uma boa saúde. E o problema possa estar só aqui, de repente, em corpo de válvulas. Então é isso que nós vamos analisar. Tem um ponto bastante importante que eu quero falar para vocês aqui,
transmissão de BMW X1 usam 3 modelos de transmissão. Usa uma 5HP19, que é uma transmissão de 5 velocidades. Usa essa transmissão aqui, que é uma transmissão de 6 velocidades. Essa é uma 6L45. E usa também, a partir de 2014, uma transmissão de 8 velocidades. Aí é uma ZF 8HP45. E notem uma coisa muito legal aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, ó. Bem ao lado aqui, ó, da transmissão, tem uma etiqueta com GM ali. Ué, mas essa transmissão é da GM? Sim, pessoal, essa transmissão equipam também os carros da GM, tá bom? Não só a GM, mas como algumas outras montadoras, tá? Essa transmissão aqui é uma transmissão universal, tá? Quando o fabricante ele compra um projeto da transmissão, ele compra a transmissão e compra também a parte estrutural da transmissão. E o que é feito na hora da programação e na configuração que vai usar no carro? A montadora faz um software para esse motor, para esse carro, para a eletrônica do carro. Quando essa transmissão está na GM, é usado um software para a GM e algumas configurações internas. Existem algumas configurações internas de corpo de válvula, configuração de conversor de torque, mas a parte interna da transmissão ela é igualzinha. A embreagem, a aplicação, é tudo igual. Tá? Então, você vê que uma mesma transmissão você vai achar em várias famílias de carros. Bom, vamos tirar esse corpo de válvulas aqui e vamos fazer a análise nele para ver o que nós temos de irregular. Corpo de válvulas aqui já removido. E aqui, na transmissão, nós já conseguimos fazer um teste importantíssimo. Estão vendo cada um desses buracos aqui, ó? Cada um desses buracos aqui na transmissão é uma aplicação que nós temos. Então o fluido, ele passa por esses buracos e são direcionados para cada função dentro da transmissão. Então nós temos uma embreagem, outra e outra. Nós temos aqui 4 embreagens nesse câmbio. E nós conseguimos fazer o teste de aplicação. O que consiste o teste de aplicação? Nós injetarmos ar comprimido dentro desses buracos e nós vamos verificar a aplicação e vedação de cada um desses conjuntos. Como é que a gente consegue identificar isso? Através de literatura técnica. Então, olha só. Cada um desses buracos aqui, ó, é uma aplicação na transmissão. Então, o que nós vamos testar? Nós vamos testar esse buraco, que é a embreagem 2 e 6, da segunda e da sexta marcha, embreagem de ré, olha só, essas duas que nós vamos testar, e nós vamos testar essas outras duas, ó. A embreagem que faz a primeira, segunda, terceira e quarta marcha, e a embreagem que faz a terceira, quinta e ré. Lembra que eu falei para vocês que esse carro estava com problema da segunda para a terceira? Então nós vamos focar principalmente na aplicação da embreagem 1, 2, 3 e 4, terceira, quinta e ré. E essa outra embreagem que é a segunda e sexta. Essas embreagens, elas têm que estar com a aplicação muito boa. Porque se tivermos um problema na vedação ou na aplicação, com certeza o nosso problema estará aqui no conjunto aplicado. Então como é que a gente faz isso? Olha só. Temos aqui essa pistola de ar com uma ponta de borracha. Aqui nós vamos colocar lá no buraco da aplicação e olha só. Vamos aplicar o ar, ó. Olha lá. Aplicamos o conjunto. Olha, ó. Vocês estão vendo que sai fluido ali, ó? Olha lá, ó. Saindo fluido e a aplicação perfeita, olha lá, ó. Nós escutamos o barulho da aplicação lá e a vedação. Vamos pro outro aqui, ó. Olha isso aqui como é que tá perfeito, ó. E com detalhe a gente consegue ver a aplicação lá, ó. Olha lá, ele aplicando lá dentro, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Então com esse teste aqui, ó, nós conseguimos ver a aplicação, olha lá, ó. Aplicando. Olha lá como aplica bonito, ó. Olha lá. Ou seja, a aplicação nessa transmissão está ótima. Não é um problema de vedação. Mas e aí, Ratner? Isso significa que a parte interna do câmbio está boa? Não. Porque o que nós estamos verificando aqui? Nós estamos verificando a aplicação e a vedação. O desgaste de cada um dos conjuntos, nós só vamos conseguir verificar se nós desmontarmos o componente. Por isso que o procedimento de diagnóstico é importante. Olha só, nós não fizemos aqui uma análise do óleo, nós não verificamos se esse óleo não tinha cheiro de queimado, coloração, se tinha contaminação de composite, borracha, ferro. Esse óleo aqui está nos denunciando se tem algum problema interno ou não na transmissão. Então, através do
histórico total dessa transmissão, nós conseguimos determinar que não é um problema de aplicação e muito possível não é um problema de desgaste interno à transmissão. É óbvio que o desgaste nós só vamos ver na hora da desmontagem. Só que aqui, perante a esse diagnóstico que nós estamos fazendo, nós entendemos que o problema não esteja interno à transmissão, e sim aqui no corpo de válvulas. E olha só como é importante o conhecimento. O maior histórico de problemas dessas transmissões estão de fato no corpo de válvulas. Levando em consideração o sintoma e o defeito que nós encontramos aqui nessa transmissão, tudo nos leva a crer que seja um problema de corpo de válvulas. Se fosse um problema, por exemplo, de uma aplicação na transmissão, não seria só a terceira marcha que estava com problema. Imagina o seguinte, olha só. Nós teríamos aqui um problema, por exemplo, na embreagem 1, 2, 3 e 4. Se essa embreagem aqui estivesse com problema, nós teríamos problemas na primeira, na segunda, na terceira e na quarta marcha. E isso não está ocorrendo no câmbio. Nós temos apenas um problema da segunda para a terceira. Que isso nos indica que um possível problema no corpo de válvulas. Sujeira, desgaste, vedação, alguma coisa de irregular tem problema aqui. Então nós vamos fazer a abertura do corpo de válvulas e vamos detectar qual é o problema. Vocês viram aí como o procedimento de diagnóstico ele é importante? Seguir o processo, ter literatura técnica, ter o conhecimento de histórico de problemas, possíveis defeitos, isso ajuda muito na hora do diagnóstico. Nem sempre um problema de transmissão é um problema interno. Ele pode ser aqui, ó, um problema ou de corpo de válvula, que você rapidamente consegue remover, ou algumas vezes o defeito não pode estar nem no câmbio. Se você tiver um problema de motor, você vai gerar uma irregularidade no funcionamento da transmissão. Então isso é importante. Vamos desmontar ele aqui e ver o que nós vamos encontrar de errado. Muito bem, e aqui está o corpo de válvulas já retirado e pronto para nós fazermos a abertura dele. O que nós temos aqui nesse corpo de válvulas? Olha só. Nós temos toda a parte hidráulica, que são os dois blocos hidráulicos, aonde nós temos todos os controles de fluxos da transmissão. Temos aqui suporte de solenoides, então nós temos aqui todas as solenoides que fazem esses controles, e aqui ao lado nós temos a TCM, que é o módulo de controle dessa transmissão. O módulo está aqui dentro, ó, junto com o corpo de válvulas, dentro do câmbio. E aqui nós temos o sensor de posição de alavanca. E aqui vai ficar mais uma recomendação muito importante e o porquê que nós fazemos troca preventiva de fluido. Olha só, vocês estão vendo que tem vários componentes plásticos aqui dentro da transmissão, ó? Então o óleo, ele faz com que esses componentes não sofram ressecamento. É muito comum componentes plásticos dentro da transmissão trincarem, quebrarem, partirem, e aí você ter problemas hidráulicos dentro da transmissão por causa de uma parte plástica. E quem conserva isso daqui é o próprio óleo da transmissão. Outra coisa também, olha só. Vejam que aqui, ó, bem no sensor de posição, olha só o que nós temos grudado aqui, ó. Sujeira, olha só. Olha só a quantidade de sujeira que cria-se também dentro da transmissão. Por isso que a troca do fluido também é importante, porque essas micropartículas aqui, elas vão ser despejadas no óleo velho e aí você vai ter um óleo novo circulando aqui dentro. Então aqui nós vamos abrir esse corpo, com certeza nós vamos encontrar também esse tipo de sujeira dentro do corpo de válvulas. Vamos fazer a abertura dele aqui, porque com certeza o nosso defeito está aqui dentro. Pois bem, pessoal, olha só. Corpo de válvulas já totalmente desmontado. E o que nós temos aqui? Vamos entender um pouco mais do corpo de válvulas? O corpo de válvulas é o cérebro da transmissão. Todo o controle de pressão e fluxo hidráulico passa para ele para distribuir para dentro dos pacotes da transmissão. Então o que nós temos aqui? Nós temos a TCM, que é o cérebro eletrônico da transmissão, que ele fica junto com o corpo de válvulas. Nós temos as solenoides, o corpo da solenoide. Temos vedações. Então nós temos aqui, ó, vedações de borracha que fazem a aplicação do corpo, olha só, lá para a transmissão. Então todas as aplicações, olha só de onde saem. Saem do corpo. Então aqui nós temos também as válvulas de gaveta, tá? Então olha só, essa transmissão ela tem várias válvulas de gaveta, é muito importante nunca misturar posição, misturar molas, porque cada uma dessas molas, cada uma dessas válvulas, ela tem uma carga, um tipo específico, um desenho, que trabalha aqui dentro fazendo o equilíbrio de pressões entre uma galeria e outra.
E é exatamente isso que vai fazer o seu carro trocar de marcha corretamente ou termos problemas. Então olha só, olha desse lado aqui, ó, quantas válvulas nós temos aqui, ó. Então imagina só, essa válvula aqui, ó, ela corre aqui dentro do seu alojamento totalmente livre. Se nós tivermos alguma obstrução no funcionamento dessa válvula, você pode ter um atraso de troca de marcha, um tranco, um desconforto, uma não troca de marcha, dependendo se ela estiver travada. E o que geralmente trava uma válvula dessa? Sujeira. E que tipo de sujeira? Lembra essa sujeira aqui, ó, que eu mostrei para vocês, ó? Isso daqui, pessoal, é o desgaste natural da transmissão. Então essas sujeiras, elas vão entrando aqui, ó, dentro de todas essas galerias, trancando a válvula, gerando um problema de deslocamento dessa válvula. Porque essa válvula ela é controlada por pressões hidráulicas. Então, se você tiver uma restrição no funcionamento dela, você gerou um problema na transmissão. Então, tudo isso daqui vai precisar passar por verificação. Nesse momento aqui, ó, nós fizemos a desmontagem total. Já conseguimos fazer alguns diagnósticos aqui? Já conseguimos. O que nós verificamos aqui de problemas? Verificamos que na placa separadora nós temos alguns problemas de vedação nela, tá? Aliás, já tá até soltando, ó, alguns pedaços, ó, da placa. Isso daqui, ó, é pedaço de vedação da placa, ó, tá? Então, já tá soltando pedaços de vedação dela. O que isso significa? Que essa junta aqui, ó, já está deteriorada, não fazendo mais a vedação correta, e você pode ter um conflito hidráulico. O que seria um conflito hidráulico? Nessa galeria aqui, por exemplo, ó, ele pode passar uma pressão, e aqui pode passar outra pressão. Se você tem um problema de vedação aqui, ó, nessa parte externa, a pressão de uma galeria invade a outra, gerando também um problema na transmissão. É isso que nós chamamos de conflitos hidráulicos, tá? Uma pressão que não deveria ter numa galeria passa para outra, gerando problema de pressão. Então o que nós vamos fazer aqui? Substituição dessa placa, substituição aqui, ó, dessas membranas e as vedações dela, porque as borrachas já estão duras já, tá? Diferente dessas aqui, ó, que estão super macias, tá? E o principal problema está aqui. Olha só, essas esferas aqui. Eu vou pegar duas aqui para vocês só verem a diferença, ó. Essa daqui e essa outra aqui, tá? Olha só. Nós trabalhamos aqui com manuais técnicos. Então, olha só. Localização das esferas de controle. Então, todas as esferas, ó, elas estão aqui e nós vemos a função de cada uma delas. Só que olha só essa informação. Todas as esferas são brancas, plástico e medindo 6,35 milímetros. Então, o que nós fizemos? Pegamos aqui no nosso paquímetro e colocamos exatamente 6,35. Olha só. Essa esfera aqui, ó, ela entra perfeitamente, ó. Ela nem sai do paquímetro, ó. Olha lá. Você bate ela, ó, ela tem uma certa dificuldade. Olha essa daqui. Olha ela solta dentro do paquímetro, ó. Totalmente solta, ó. Tá vendo? Olha lá, ó. Olha a folga que ela tem ali, ó. Estão vendo? O que está acontecendo? Essa esfera gastou. Se a esfera gasta, o que vai acontecer? Não teremos uma vedação eficiente entre a galeria onde ela trabalha e a placa separadora. E aí o que vai acontecer? Problemas na transmissão. Então nós temos aqui, ó, essas duas esferas aqui, ó, que nós medimos. Essas duas, ó, elas entram, ó, e ficam totalmente livres lá, ó. Olha lá, ó. Totalmente livre, ó. Essas duas esferas aqui, elas têm problema, estão gastas. As outras, olha só, elas entram perfeitamente. Essa daqui também tá um pouquinho mais gasta, ó. Essa outra aqui, ó, também tá um pouquinho mais gasta. Ó, essa já entrou perfeita, ó. Perfeita, ó, tá até com dificuldade de sair. Essa daqui também entra perfeita, olha lá. E essa outra aqui também, ó, entra perfeita também, ó. Então nós temos aqui 4 esferas que estão boas e 3 esferas que não estão boas. Essas esferas são que geram problemas. Como elas são esferas plásticas, elas têm o desgaste, vão soltando pedaços dentro do conjunto e gerando problemas. Então tá aí. Um dos principais problemas dessa transmissão estão aqui, nas esferas. E como é que a gente descobre isso, pessoal? Com procedimento diagnóstico, é o que nós estamos fazendo aqui, e principalmente com conhecimento. Saber com que nós estamos trabalhando e ter históricos de outras manutenções,
outros carros que já passaram pelo mesmo problema e também o conhecimento de saber o que está mexendo aqui. Bom, vamos lá. Agora nós vamos fazer uma higienização completa aqui. Olha só quanto óleo velho, ó. Óleo bem sujo, né? Normal, esperado aí para transmissão. Porém, esse corpo de válvulas, ele não está totalmente contaminado, tá? Ele está muito bem conservado, esse corpo. Porém, nós vamos ainda fazer testes e verificações importantes aqui nesse corpo. Nós vamos verificar todas essas válvulas, vamos verificar todas as galerias, que isso nós só vamos verificar após a higienização técnica desse corpo. E nós vamos também fazer o teste de vácuo nesse corpo, um teste extremamente importante, para nós garantirmos que as válvulas estejam boas. Vamos higienizar isso daqui e depois eu mostro para vocês como é que é o teste. Muito bem, pessoal. Então, olha só. Corpo de válvulas já totalmente higienizado e pronto para nós fazermos algumas conferências importantes. Então, quais são as conferências que nós fazemos aqui? Primeiro, nós verificamos a planicidade do corpo, tá? Existe uma ferramenta específica para nós medirmos se essa superfície aqui, ó, está totalmente plana. Se ela não estiver totalmente plana, nós podemos ter uma fuga de pressão. Porque olha só, nós temos aqui ó, pequenas galerias, onde passa a pressão de um lugar para outro, se não estiver devidamente plano essa superfície. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é um teste importantíssimo e que muitos profissionais não fazem e muitas vezes perdem transmissão, perdem tempo, perdem dinheiro não fazendo a validação do corpo de válvulas, que é o teste de vácuo. Então aqui nós temos a ferramenta específica para medir o vácuo. E o que consiste esse teste? Olha só, vocês estão vendo essas válvulas aqui, ó? Todas elas são chamadas de válvulas de gaveta. Então elas ficam aqui dentro de um alojamento e esse alojamento com a válvula precisa ter uma vedação. Como é que a gente confere essa vedação? Porque a folga é milimétrica. Então como é que a gente consegue confirmar a vedação? Exatamente com essa ferramenta. Então, olha só. Nós colocamos aqui, é uma bomba que gera vácuo. E aqui, ó, nós conseguimos ver, ó, a vedação do corpo de válvulas. Então, olha só. Nós temos aqui a literatura técnica que mostram, olha só, todas as válvulas que estão aqui nesse corpo. Então, olha só. Nesse ponto em específico, nesse ponto em específico, nós temos um ponto de atenção para verificar. Então, olha só. A gente coloca ele aqui, ó, no ponto de verificação. Vamos por aqui pertinho? Ali tá dando 0, ó. Olha lá. Deixa eu colocar direitinho aqui, que ainda não tá certinho. Aí, olha só. Colocamos e ele deu lá, ó, o vácuo de 20 miligramas de Hg. Essas vedações aqui devem ter, no mínimo, 18 miligramas de Hg. Ou seja, se está com 20, está perfeita a vedação. Então, o que nós fazemos? Em cada um desses pontos, nós fazemos a conferência para ver se ele está vedando corretamente. Olha lá, ó. Outro ponto aqui, ó. Vamos medir outro aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. Olha lá, nós colocamos e está dando, olha, 23, ó. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, nós temos uma vedação perfeita. É dessa maneira que nós validamos um corpo de válvulas. E se tiver um problema de vedação aqui, qual é o procedimento e qual é o sintoma? Geralmente você vai ter um problema de troca de marcha, tranco, desconforto, não vai fazer o acionamento correto de marchas. Então esse é o sintoma que você vai perceber no carro. Tem como arrumar esse defeito? Na grande maioria das vezes, sim, tem como arrumar o defeito. Nós fazemos a substituição da válvula e fazemos um upgrade nelas. Existem válvulas que elas têm a tendência de ter mais problemas. Então existem empresas especializadas, por exemplo, a própria Sonax. Olha só, a Sonax fabrica componentes para corpo de válvulas. Então eles trazem para nós soluções para resolver problemas. E aqui, ó, nós temos as esferas, olha aí, ó. As esferas, nós temos aqui também, ó, as vedações e as membranas daqui desses interruptores. Nós temos aqui também, olha só, o filtro de óleo novo que vai receber essa transmissão, o óleo novo, o cárter já totalmente limpo. Então vocês estão vendo? Essa sim é a solução correta e o diagnóstico correto para se fazer numa transmissão e principalmente num corpo de válvulas. Olha aí. Bacana, não? Agora que o corpo está validado, podemos voltar à montagem, colocar no carro, funcionar e problema resolvido.
Muito bom, hein? Com procedimento, conhecimento, literatura técnica, materiais de primeira qualidade, não tem como dar errado, né? Corpo já pronto para ir para o lugar, totalmente revisado, validado, conferido, e o procedimento também é muito importante quando nós fazemos serviços minuciosos assim. Então, o uso de torquímetro e ferramentas específicas são indispensáveis. E o que é indispensável também é o uso de insumos de boa qualidade. O filtro, o óleo, os componentes internos. Então é isso aí. Fazendo assim, difícil dar errado, hein? Vamos para a montagem e concluir esse carro? E agora sim, serviço de transmissão concluído e o nosso trabalho também concluído. Olha só como o dono do carro vai receber o carro dele de volta. Um acabamento estético, olha esse motor limpinho, não parece que acabou de sair da concessionária? Olha só o nível de detalhamentos que nós damos também nos carros, para nós fazermos a entrega para o dono do carro e ele pegar o carro novo aqui na nossa oficina. Então vocês acompanharam aí com a gente a solução que nós demos para a transmissão dessa BMW. E o melhor, sem ter que fazer a abertura do câmbio. Nem sempre um problema é resolvido com a abertura total da transmissão. Muitas vezes, olha aí, ó, com um reparo de corpo de válvulas nós conseguimos resolver o problema. E como é que nós conseguimos resolver? Através de diagnóstico, procedimento, literatura técnica e conhecimento, principalmente do tipo da transmissão que estamos mexendo. Eu vou falar para vocês, pessoal, não é fácil mexer com transmissão automática, tá? Transmissão automática é uma coisa que não aceita desaforo. Se você fizer uma coisinha errada, você põe tudo a perder o que você fez. E muitas vezes esse prejuízo pode ser maior até do que o ganho que você teve na manutenção dessa transmissão. E falo mais para vocês ainda. Trabalhar com manutenção de transmissão automática não é para qualquer um. Sabe por quê? Vocês sabem quantos quilômetros nós precisamos andar com esse carro para ele adaptar totalmente a transmissão? 140 quilômetros. É isso mesmo. Nós fizemos um teste de rodagem de 140 quilômetros. Aí sim, a transmissão foi adaptada corretamente. Todas as trocas de marchas foram corrigidas e aí sim o carro está pronto para ser liberado para o dono. Só a partir do momento que nós confirmamos que todo o funcionamento está de acordo. Antes disso, o carro não é liberado. É por isso que nós temos um índice de retorno aqui na nossa oficina muito baixo e uma assertividade muito alta nas resoluções dos problemas que nós entregamos para os nossos clientes. É isso aí. Tá com problema na transmissão do seu carro? É aqui na Ratner Centro Automotivo. Aqui nós damos a solução definitiva e assertiva para o câmbio do seu carro. Gostou desse conteúdo? Se gostou, não esquece de se inscrever nesse canal, deixa o like aqui embaixo, compartilha esse vídeo, compartilha com aquele amigo que está com problema aí de transmissão automática, já passou por várias oficinas e não resolve o problema? Traz aqui para nós da Ratner Centro Automotivo que nós vamos dar a solução. E não esqueça de deixar o teu comentário aqui embaixo, que é muito importante para nós também. Beleza? Então é isso aí. Mais um carro agora sendo entregue, zerado para o dono. E é isso aí. E até a próxima.